Você não tomou essa decisão de um dia para o outro. Não foi algo pensado, não foi algo planejado. Foi o cansaço. Um cansaço silencioso, acumulado, que você foi ignorando por muito tempo. Até que, sem perceber, algo dentro de você desligou. Aquela intensidade já não é mais a mesma. Aquela urgência já não te domina mais. Aquilo que antes doía, agora só existe em silêncio. E é exatamente nesse momento que tudo começa a mudar. Porque quando você para de sentir como antes, ele começa a sentir o que nunca permitiu sentir. E dessa vez, ele não consegue mais ignorar. A divina feminina não se desliga de uma vez. Não é uma decisão fria, não é um corte repentino. É um processo lento, silencioso, acumulativo. Ela tentou antes, tentou entender, tentou esperar, tentou sustentar o que sentia mesmo sem retorno na mesma intensidade. Mas chega um momento em que o emocional já não responde mais da mesma forma. Não por falta de amor, mas por excesso de desgaste. Porque sentir sozinha cansa. Esperar sem clareza esgota. Sustentar uma conexão sem reciprocidade constante drena. E esse cansaço não aparece de forma explosiva. Ele vai se formando por dentro, em cada silêncio não respondido, em cada ausência não explicada, em cada momento em que ela precisou ser forte, quando na verdade só queria ser acolhida. A divina feminina vai acumulando sentimentos não correspondidos, expectativas não atendidas, tentativas que não tiveram continuidade. E mesmo assim, ela permanece por muito tempo, porque ela sente profundo, porque ela acredita, porque ela reconhece a conexão em um nível que vai além do racional. Mas o corpo sente, a mente percebe, e a alma começa a pedir equilíbrio. Chega um ponto em que continuar sentindo daquela forma dói mais do que soltar. E é aí que o desligamento começa. Não como rejeição, mas como proteção. Ela começa a se recolher, a guardar o que sente, a diminuir a intensidade, a parar de se entregar da mesma forma. Não porque deixou de se importar, mas porque não consegue mais se perder. A divina feminina percebe que para continuar inteira, ela precisa parar de se doar além do que está recebendo. E isso muda tudo. A energia dela muda. Antes, ela sustentava, segurava o campo, mantinha a conexão ativa, mesmo sozinha. Agora, ela solta, não totalmente no início, mas o suficiente para que a intensidade diminua. E isso reflete no que ela sente. O que antes era constante começa a oscilar. O que antes era intenso começa a se suavizar. O que antes ocupava tudo começa a dar espaço para outras partes da vida. Ela volta para si, começa a se ouvir, a se respeitar, a perceber que não pode mais ignorar as próprias necessidades emocionais. E esse retorno interno cria o desligamento, não porque a conexão deixou de existir, mas porque ela deixou de se anular por ela. A divina feminina também começa a entender que sentir não é o problema. O problema é sentir sem equilíbrio, sem troca, sem sustentação mútua, e isso faz com que ela naturalmente diminua o envolvimento emocional, não como estratégia, mas como consequência. Ela começa a parar de buscar, de insistir, de tentar preencher espaços que não são dela para preencher. E isso cria silêncio, um silêncio diferente, não de dor intensa, mas de neutralidade crescente. E essa neutralidade assusta, porque ela percebe que aquilo que antes era impossível de controlar, agora já não domina mais. E isso não significa que acabou, significa que mudou.
A forma de sentir se transforma. Fica mais contida, mais interna, menos dependente. Ela continua conectada, mas já não se perde, já não se entrega sem limite, já não sustenta tudo sozinha. E isso é o que marca o verdadeiro desligamento emocional. Não é ausência de sentimento, é presença de si mesma. É quando ela escolhe não se abandonar mais, mesmo que isso signifique sentir menos do que antes. Porque, no fundo, não foi o amor que diminuiu, foi o excesso que deixou de existir. E isso não é fraqueza, é maturidade emocional, é consciência, é a divina feminina entendendo que para que algo seja verdadeiro, não pode custar a própria paz. Quando a divina feminina começa a se desligar emocionalmente, o impacto não fica só nela, ele atravessa o campo e chega até o divino masculino de uma forma que ele não consegue explicar, mas sente, porque por muito tempo foi ela quem sustentou a energia, mesmo em silêncio, mesmo na distância, mesmo sem reciprocidade constante. Ela mantinha o vínculo ativo, mantinha a conexão vibrando, mantinha a presença, mesmo quando ele não fazia nada. E ele se acostumou com isso, se acostumou a sentir você ali, sempre, como uma certeza invisível. Mas quando essa energia começa a se retirar, o campo muda. E essa mudança é imediata, mesmo que sutil. O divino masculino sente primeiro como um vazio, um espaço que antes estava preenchido e agora não está mais da mesma forma. Ele não entende de onde vem, mas percebe, algo está diferente. A conexão já não flui com a mesma facilidade. A presença que ele sentia, mesmo sem contato, começa a enfraquecer, e isso o desestabiliza, porque ele nunca precisou sustentar, nunca precisou buscar, nunca precisou manter o vínculo sozinho. E agora, ele sente o que é quando a energia não vem até ele, quando não está disponível da mesma forma. E isso cria um impacto interno profundo. O divino masculino começa a se inquietar, sem motivo aparente, sem explicação lógica, mas com uma sensação constante de que algo está fora do lugar. Ele começa a pensar mais, a lembrar mais, a sentir sua ausência, não física, mas energética, e isso ativa algo dentro dele, uma consciência que antes estava adormecida, porque enquanto você sustentava, ele não precisava acordar. Agora, ele sente a falta, e sentir a falta desperta. Ele começa a perceber o valor da sua energia, o quanto você estava presente, o quanto você sustentava, o quanto você fazia diferença, mesmo sem cobrar. E isso muda a percepção dele, porque agora ele experimenta o outro lado, o lado do silêncio, o lado da ausência, o lado de não ter acesso imediato à sua energia. E isso cria um movimento, mesmo que ele não queira, mesmo que ele resista. O campo entre vocês começa a exigir participação dele, e isso é novo. Ele começa a sentir vontade de se aproximar, de entender o que aconteceu, de restabelecer aquilo que antes estava garantido, mas não está mais. E isso mexe com o ego, mas também com o coração, porque não é só sobre controle, é sobre conexão. E ele começa a perceber isso. Energeticamente, ele é puxado para dentro, para refletir, para sentir, para questionar o próprio comportamento, porque agora o equilíbrio mudou, você não está mais compensando, e sem essa compensação, ele sente o peso da própria ausência. O divino masculino também começa a sentir mais intensamente, porque o campo não está mais amortecido pela sua entrega constante. As emoções chegam mais cruas, mais diretas, mais difíceis de ignorar.
e isso o coloca em contato com o que ele evitava. Saudade, falta, reconhecimento, tudo isso começa a surgir. E ele não consegue mais fugir com a mesma facilidade, porque a energia não está mais sustentando a fuga, ela está chamando ele para a presença. Você percebe isso porque algo nele começa a se mover, mesmo que lentamente, mesmo que em silêncio. Mas existe movimento, existe tentativa, existe uma busca, mesmo que interna, porque agora ele sente que precisa fazer algo, que precisa se posicionar, que precisa participar. E isso é consequência direta da sua mudança. Quando a divina feminina se recolhe, ela não está punindo, ela está equilibrando. E esse equilíbrio obriga o divino masculino a sair do lugar, a sair da passividade, a sair da inconsciência, porque o campo não aceita mais um só sustentando, e isso cria um novo fluxo, mais verdadeiro, mais justo, mais alinhado, onde ele precisa sentir para entender, precisa perceber para valorizar, precisa se mover para manter. E é exatamente isso que começa a acontecer. Energeticamente, ele é chamado, não por você, mas pela ausência daquilo que sempre esteve ali. E essa ausência fala mais alto do que qualquer palavra, porque mostra para ele o que era ter você, mesmo quando ele não sabia reconhecer. Quando o divino masculino começa a sentir que está te perdendo, a reação não é imediata. Não vem com palavras diretas, não vem com declarações claras, vem em movimento interno, porque primeiro ele sente que algo mudou, sente que você já não está mais como antes, sente que aquela presença constante já não está mais disponível da mesma forma, e isso o desestabiliza, não de forma externa no início, mas por dentro. Ele começa a perceber o silêncio diferente, a ausência que não é só física, mas energética, e isso cria um incômodo, uma inquietação que ele não consegue ignorar, porque, pela primeira vez, ele não tem mais controle sobre o acesso que tinha a você, e isso mexe com ele. O divino masculino começa a reagir de forma sutil. Ele observa mais, fica mais atento aos seus movimentos, às suas mudanças, ao seu comportamento. Tenta entender o que aconteceu, o que mudou, mas não encontra respostas claras, porque essa mudança não veio de uma conversa, veio de dentro de você, e isso o confunde. Ele também começa a testar. Não de forma consciente, mas energética. Se aproxima um pouco, observa sua reação, vê se você responde como antes. E quando percebe que não, algo dentro dele acende. Porque agora ele entende que não é mais garantido. Você não está mais ali da mesma forma. E isso ativa o medo da perda, um medo que antes não existia. Porque antes, ele sempre soube, mesmo que inconscientemente, que você estava ali. Agora, ele não sabe mais. E essa incerteza o movimenta. O divino masculino começa a sentir necessidade de se aproximar, mas ainda não sabe como, porque ao mesmo tempo em que ele quer, ele também sente insegurança, medo de não ser recebido da mesma forma, medo de perceber que já é tarde, e isso faz com que ele oscile, momentos de aproximação, seguidos de pausas, pequenos gestos, seguidos de silêncio. Mas a diferença é clara. Antes, ele se afastava sem olhar para trás. Agora, ele se aproxima com cuidado,
ele começa a mudar o comportamento, mesmo que aos poucos. Mesmo que sem perceber totalmente, ele tenta manter algum tipo de conexão, evita desaparecer completamente, procura formas de estar presente, mesmo que discretamente, porque agora ele sente que pode te perder de verdade. E isso muda a postura dele. O divino masculino também começa a valorizar o que antes era automático, sua presença, sua energia, sua forma de estar ali, coisas que ele não precisava conquistar antes. Agora parecem distantes, e isso cria um senso de urgência interna, não aquela urgência impulsiva, mas uma necessidade de agir, de não deixar escapar completamente. Ele começa a refletir mais, a pensar no que fez, no que não fez, no que poderia ter feito diferente. E isso influencia diretamente as atitudes. Ele passa a evitar erros que antes eram comuns, passa a conter impulsos de afastamento, passa a tentar, mesmo que ainda de forma imperfeita, porque agora ele entende o risco. Você percebe essa mudança na energia. Ele está mais presente, mais atento, mais sensível ao que acontece entre vocês. Mesmo que ainda exista silêncio, existe intenção. E isso é novo. O divino masculino não reage com clareza imediata, mas reage com transformação. Uma transformação que começa dentro e aos poucos vai se refletindo fora, porque sentir que está te perdendo tira ele da zona de conforto, tira ele da passividade, tira ele da certeza de que você sempre estará ali. E quando essa certeza desaparece, ele precisa se mover, precisa sentir, precisa entender, precisa agir, mesmo que devagar, mesmo que com medo, mesmo que ainda aprendendo. Mas agora, ele não está mais parado, porque pela primeira vez, ele sente que pode te perder de verdade. E isso é o que começa a mudar tudo. Quando a dinâmica entre vocês se inverte, não acontece de forma óbvia. Não existe um momento exato onde tudo muda. Mas você sente, nos detalhes, na energia, na forma como as coisas passam a acontecer. Antes, era você. Você que sentia mais. Você que pensava mais. Você que buscava entender, sustentar, manter. E ele reagia. Se aproximava quando queria. Se afastava quando sentia pressão. Se mantinha no controle, mesmo sem perceber. Mas isso começa a mudar. E os sinais são silenciosos, porém claros. O primeiro sinal é que você já não sente a mesma urgência, aquela necessidade constante de saber dele, de entender, de resolver, começa a desaparecer. Você não força mais, não corre mais atrás, não tenta preencher o silêncio, e isso muda completamente o campo, porque, sem perceber, você deixa de sustentar a dinâmica antiga. Outro sinal é que ele começa a aparecer mais. Não necessariamente de forma direta ou intensa, mas mais frequente, mais presente. Ele busca algum tipo de contato. Ele cria pequenas aproximações. Ele já não se sente tão confortável em ficar totalmente distante. E isso não vem do nada. Vem da ausência da sua energia sustentando tudo. Você também percebe que ele começa a reagir ao seu silêncio. Antes, você se calava e nada mudava. Agora, o seu silêncio provoca. Ele sente, ele percebe, ele reage, mesmo que de forma sutil. Isso mostra que a posição mudou. Outro sinal forte é que você começa a observar mais do que agir. Você deixa de tentar controlar a situação, deixa de antecipar, deixa de interpretar tudo e passa a simplesmente perceber. Enquanto isso,
ele começa a se mover, a pensar mais, a sentir mais, a questionar mais. A dinâmica de esforço se inverte. O que antes vinha de você começa a surgir nele. Você também sente uma mudança interna, uma estabilidade que não existia antes, mesmo sem respostas, mesmo sem definição. Você não entra mais no mesmo nível de ansiedade, porque não está mais energeticamente presa da mesma forma. E essa estabilidade impacta diretamente nele, porque agora ele não encontra mais a mesma reação, não encontra mais a mesma intensidade imediata. E isso faz com que ele se desloque. O divino masculino começa a investir mais energia, mesmo que ainda não seja o ideal. Mas já é diferente. Ele demonstra interesse, ele mantém conexão, ele evita perder totalmente o contato, coisas que antes ele não se preocupava. Outro sinal claro é que você já não espera. Você vive, foca em você, segue sua vida, se reconecta com sua própria energia. E isso cria espaço, um espaço que antes não existia, porque você estava sempre ali. E esse espaço puxa ele, porque agora ele precisa atravessar esse vazio, precisa se mover para te alcançar. Você também percebe que ele começa a valorizar coisas simples que antes eram garantidas. Sua presença, sua atenção, sua disponibilidade. E isso muda o comportamento dele. Ele se torna mais cuidadoso, mais atento, mais presente, mesmo que ainda em construção. E talvez o maior sinal de todos seja que você já não sente que está sozinha na conexão. Antes, parecia unilateral. Agora, existe retorno, mesmo que pequeno, mesmo que gradual, mas existe. E isso mostra que a energia começou a equilibrar. A dinâmica se inverte quando você para de se doar além do que recebe. E ele começa a perceber o valor disso, quando você deixa de sustentar sozinho e ele sente a necessidade de participar. Quando você volta para si e ele começa a sair da própria zona de conforto. E isso não é jogo, não é estratégia, é consequência. Consequência de uma mudança real dentro de você, que automaticamente reorganiza tudo entre vocês. Porque quando a energia muda de um lado, o outro lado sente e precisa se ajustar. E é exatamente isso que acontece. A dinâmica não depende mais só de você. Ela passa a ser compartilhada, sentida dos dois lados, vivida de forma mais equilibrada. E isso é o início de algo completamente diferente do que existia antes. Quando você para de sustentar a conexão, a primeira mudança não acontece fora, ela acontece dentro. Um silêncio diferente começa a surgir. Não aquele silêncio que dói, que aperta, que pede resposta, mas um silêncio mais leve, como se algo dentro de você tivesse finalmente soltado. A urgência diminui, a necessidade enfraquece. Aquela sensação de preciso entender já não te domina mais. E isso muda tudo, porque por muito tempo foi você quem manteve o fluxo, você que pensava, você que sentia, você que segurava a energia, mesmo quando não havia retorno equivalente. E quando isso para, o campo inteiro se reorganiza. A conexão deixa de ser sustentada por um lado só e passa a revelar o que realmente existe, sem esforço, sem compensação, sem excesso. E é aí que as mudanças começam a aparecer. Primeiro, em você. Você volta para si. Começa aqui a sentir sua própria energia novamente. Se reconecta com sua vida, com seus interesses, com sua presença. Aquilo que antes estava todo voltado para ele,
agora retorna. E isso traz estabilidade, uma calma que não depende mais dele, uma paz que não está mais condicionada à resposta dele. E essa mudança interna é poderosa, porque ela altera a forma como você se posiciona. Você já não reage como antes, já não se desestabiliza com qualquer movimento, já não entra em ciclos emocionais intensos por causa da ausência ou presença dele. Você observa, mas não se perde. E isso muda a dinâmica completamente, porque quando você para de sustentar, ele sente. O divino masculino percebe o vazio energético, percebe que algo que sempre esteve ali já não está mais da mesma forma, e isso cria movimento. Mas antes de falar dele, é importante entender, você deixa de carregar o peso, e isso é libertador. Você não precisa mais manter algo sozinha, não precisa mais dar energia constante para algo que não está equilibrado, e isso abre espaço. Espaço para o real aparecer. Se existe conexão, ela se mostra. Se existe movimento, ele surge. Se existe ausência, ela fica evidente, sem interferência, sem esforço seu para sustentar. E isso traz clareza. Outra mudança importante é que você começa a confiar mais no processo, não naquela espera ansiosa, mas em um entendimento mais profundo de que o que é verdadeiro não precisa ser forçado. E isso te coloca em um lugar de força, não de controle, mas de equilíbrio. Enquanto isso, do outro lado, algo começa a se ativar, porque ele já não recebe mais a energia constante que o mantinha confortável. E isso faz com que ele precise se posicionar. Mas essa reação só acontece porque você parou de sustentar, parou de carregar, parou de se colocar em segundo plano. E essa parada não é perda, é alinhamento. Você também começa a perceber que não aceita mais qualquer coisa, não aceita ausência constante, não aceita falta de clareza, não aceita mais se doar sem reciprocidade. E isso muda seu padrão, muda sua vibração, muda o que você permite e automaticamente muda o que você atrai. A conexão passa por um filtro de verdade. Ou ela evolui, ou ela não se sustenta mais da mesma forma, porque você já não está mais segurando. E talvez a maior mudança de todas seja que você se torna inteira sem depender da conexão. Você sente, mas não se perde. Você reconhece, mas não se anula. Você permite, mas não força. E isso é o que cria o novo. Um novo tipo de relação com a conexão, mais equilibrada, mais consciente, mais real. Porque quando você para de sustentar, você não está desistindo. Você está devolvendo a responsabilidade para o campo, para ele, para a dinâmica, para o que realmente existe entre vocês. E é nesse espaço, sem excesso, sem esforço, sem controle, que a verdade aparece.